Para quem vemos por aí, seja mais uma vez bem-vindo ao Motiva On. Isso aí, aqui é a professora Stephanie, aquela de sempre, e hoje vamos ver o que? Interpretação textual. Bom, o que nós vamos então ver nesta aula? Inferências discursivas. Meu Deus, que nome é? Quer dizer inferir. Bom, gente, inferir significa deduzir. Exatamente! Inferir significa deduzir. Bom, dedução. Caso, né? Inferir, dedução de um resultado por lógica com base na interpretação de outras informações. Inferência discursiva, então eu vou fazer uma dedução por meio dos discursos, dos textos. Tá, então o que vem a ser essa bendita inferência? Bom, ela vai exigir que eu tenha informações, aí tem uma bagagem cultural, um conhecimento de mundo para resolver aquela questão, porque vai me exigir que eu tenha um conhecimento além daquilo que o texto está me oferecendo. E isso nós chamamos de interpretação textual, que vai um cadinho além daquilo que está exatamente proposto no texto. Continua comigo. Tem aqui um tipo de inferência que eu trouxe para vocês, que é a inferência causal. O que quer dizer essa bendita? Bom, inferência causal quando se estabelece uma relação de causa e efeito, olha lá que bonito, causa e efeito entre os fatos, né? Entre aquilo que é legítimo, verídico. Então vejamos, um exemplo. Bom, está chovendo, depois da chuva vem o sol. É período aí de verão, tá? Praia, curtição, pá. Está chovendo, depois da chuva vem o sol. Então, o sol deve aparecer logo. Por quê? Por que o sol deve aparecer logo? Porque está chovendo. Então, uma dedução lógica de questões aí que vão acontecer naturalmente. Como, por exemplo, aí, João fez plano de estudo, 20 minutos todos os dias, participou das aulas do Motiva On e fez o quê? Passou! E aí? Logo, se eu estudar com Motiva On, fizer plano de estudo de 20 minutos aí, muito exercício, também vou passar. Essa ideia de lógica, de dedução que eu trouxe para você. Então, se liga, porque nós vamos ter o quê? Exercícios, como sempre! Bora! Então vamos lá no exercício, meu queridão ou queridona. Simbora, trouxe aqui pra vocês, porque Motiva On também é cultura, né? Então hoje eu trouxe pra vocês aqui um texto de Chico Buarque, que na verdade aí, obviamente, uma letra de música de Chico Buarque como compositor, e nós vamos estar analisando esse texto que vai ter aí diversas inferências, deduções, de acordo, obviamente, com a tua bagagem intelectual, com o teu conhecimento de mundo. Se liga comigo. Bom, somente dessa vez, ao invés de lermos os enunciados, porque vamos fazer diversas questões sobre a mesma música, eu vou fazer o contrário, tá? Nós vamos fazer a análise da música primeiro e depois a gente vai para o bendito enunciado, porque são vários, como eu disse. Se liga, lembrando que pause sempre o vídeo para resolver a questão, depois dá o play aí para ver a resposta, a resolução dele, tá? Eu quero você se exercitando aí. Simbora! Então essa música aqui, ó, do Chico Buarque. Ouça comigo. Afasta de mim esse cálice. Ok, musiquinha linda. Esqueci de falar também, pô, como assim? Que também foi composta aí, que foi escrita também por Milton Nascimento. Porque agora a gente tem o quê? Exercícios, como sempre! Simbora aqui comigo que a gente adora exercício. Então, estamos aqui com os exercícios. Trouxe aqui a musiquinha Cálice. Cálice, que também aqui foi composta por Chico Buarque, Milton Nascimento. Por quê? Porque Motiva On também é cultura, meus queridos.
Simbora para prestar atenção nessa música. Ó, só nessa aula nós não vamos direto para o enunciado. Nós vamos direto para o texto, porque eu quero que a gente analise o texto e tal antes, porque nós vamos ter diversos questionamentos, diversas questões sobre o mesmo texto. Então, excepcionalmente, nessa aula nós vamos primeiro para o texto. Vem comigo. Então lá, ó. Ouça a música, olha que música top. Ó, música topzera. Então, simbora. Temos aqui, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Do quê? De vinho tinto de sangue. Logo nessa primeira estrofe, se tu tem aí algum conhecimento de mundo sobre a Bíblia, ou sobre os acontecimentos aí que ocorrem na Semana Santa, Páscoa, enfim, tu vai se lembrar que Jesus lá no Monte das Oliveiras, conversando com Deus, pedia que ele estava com um certo receio, com um certo medo da crucificação, enfim, e aí ele pede, né, Pai, afasta de mim esse cálice. Então ali existe uma analogia, né, a música de Chico Buarque faz uma analogia. Nossa, ele só fez uma analogia então bíblica? Não só com esse fator da Bíblia, porém também com um período, que é o período da ditadura militar, ok? Então, esse lance de afasta de mim esse cálice, tipo assim, afasta de mim, esse lance todo, essa morte toda, esse cálice de vinho tinto de sangue, esse sangue, no caso, seriam das vítimas. Ele está mencionando o lance das vítimas da ditadura militar. Tá sacando que você teve que ter conhecimento aí prévio, conhecimento fora do texto? Sim. Simbora então. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor e engolir a labuta. Bebida amarga, no caso, seria essa condição ruim, né? Esse momento ruim sem ter o que fazer. Tragar a dor e engolir a labuta. Né? Eu tô sofrendo, tô engolindo isso que estão me trazendo e eu sigo. Mesmo calada a boca, resta o peito. Então, mesmo que role o lance da censura, resta o peito, ou seja, resta aquilo que eu tô sentindo, resta aquilo que tá aqui dentro de mim. E aí temos, de que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra. Ops! Chico Buarque e Milton Nascimento queria falar um palavrão, mas não rolava nesse momento, tá? Da outra, né? Então, assim, aqui ele faz uma analogia, porque tá dizendo aqui que a pátria, no caso dessa música, como se a pátria fosse santa, né? Fosse incrível, imaculada. E aí ele quer dizer que, tipo, nesse momento ele tá tão possesso com essa pátria, né? Que aí ele prefere ser filho de uma outra pátria, não pertencer a essa. Tá bem indignado. E aí temos aqui. Outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta, né? O lance da mentira e o lance aqui da força bruta que a gente tem com a tortura, enfim, uma realidade morta, se referindo às mortes e tudo mais. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano, né? Então o cara tem que ficar lá calado, pá, não pode sair falando por causa da censura. E na calada da noite, aquele momento, né, de tristeza, ele pode se lascar, porque aí o pessoal pode pegar para tortura e tudo mais. É isso que o Chiquinho e o Miltinho estão se referindo. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Olha lá, esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, o tempo todo se remetendo à censura. Tu não pode falar, tu não tem direito a gritar, enfim, a dizer o que tu pensa. E aqui, na arquibancada, pra a qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Aqui é tão tenso que eles vêm se referir ali aos corpos que ficavam boiando sobre a água. Seria, no caso, um monstro da lagoa. Né? Então tem umas analogias aí, umas comparações muito estranhas. De muito gorda a porca já não anda, eita ferro. De muito ousada a faca já não corta. Esse lance da porca já não anda, né? A gente está se referindo aí a ideia de corrupção, a essa ideia da ditadura que já não está funcionando mais, que está sendo de certa forma se invalidando, está perdendo a sua força a essa altura.
Como é difícil o pai abrir a porta, essa palavra presa na garganta, mais uma vez censura. Esse pileque homérico no mundo. De que esse pileque, no caso homérico, né? Que essa ideia de como se a galera tivesse encaixaçado, todo mundo tá embriagado, ninguém consegue enxergar a realidade. É isso que ele tá querendo dizer. E aqui, mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade, mais uma vez se referindo ao lance de estarem embriagado e mesmo calando, mesmo torturando, a cuca ainda tá lá, o pensamento ainda tá lá. E seguindo. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, né? Porque aquela ideia de que esse lance de pecado também está fazendo analogia às questões da religiosidade, mas também esse próprio pecado, tipo assim, eu quero dizer o que é errado para mim, não que alguém me diga o que é errado, saca? Que alguém estabeleça um padrão do que é errado. É isso que ele está querendo meio que dizer. E aqui, quero morrer do meu próprio veneno, quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo, quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Né? Fumaça de óleo diesel aqui é uma das possibilidades aí, que é na época utilizada de tortura. Bom, eu até deixo aí a dica. Ouça músicas da MPB. Porque elas têm sempre uma analogia histórica, cultural, né, artística aí. Então, faça esse exercício de ouvir esse tipo de música e analisar para tentar entender o que esse povo meio fumado quis dizer naquela época que compôs a música. É bem interessante e muitas vezes as músicas também caem nas provas. Então, vamos para a primeira questão. Lá o nosso enunciado queridão, levando em consideração o sentido metafórico do poema, opa, rolou uma metáfora aí, no que tange ao título da canção, podemos inferir que, bom, lembrando que metáfora é uma comparação sem o conectivo como. Então temos aqui, o título remete ao sangue de Cristo, uma vez que nas liturgias cristãs o cálice ofertado simboliza o sangue de Jesus. Bom, meu povo, a ideia não é bem essa, lembrando que nas questões nós vamos ter que encontrar aquilo que mais se adequa ao texto apresentado. Não vai ser essa não, vamos analisando as próximas. Remete à agonia de Jesus Cristo no Calvário não foi a ideia da música, como a gente falou logo desde o começo. A ideia da música foi criticar o lance da ditadura militar. Não foi única e exclusivamente assim, fazer uma remissão completa, tratar-se de uma música plenamente religiosa. Não foi essa a ideia. É uma expressão totalmente ambígua. Ambíguo tem dois sentidos, pois não tem nada a ver com o sentimento do Calvário. Opa, tá, posso dizer que é uma expressão ambígua, porque cálice de calar e cálice do cálice, no caso contendo líquido. Mas aqui, que não tem nada a ver com o sentimento do Calvário, não tem sim, porque eu falei que tem alusão bíblica, então tem a ver. D. A ambiguidade da palavra cálice. Uou, ambiguidade da palavra cálice em relação ao imperativo do verbo calar. Olha que lindo, isso mesmo, como se fosse uma ordem, cálice. Remete à atuação da censura durante o regime militar. Achei a questão. Marca D. E aí, todas as alternativas estão corretas? Não, claro que não. Letra D. Moleque. 2. Em relação ao sentido metafórico do verso. Pai, afasta de mim esse cálice. O que vem a ser isso? Sintetiza uma súplica por algo que se deseja ver à distância. Exatamente. Fazendo aquela remissão bíblica, até Jesus queria ver, no caso, naquele momento ali, né, conflituoso, queria ter sim, um certo distanciamento daquele sofrimento que estava rolando, que estava por vir. E da ditadura militar também se queria ter uma distância daquele sofrimento que estava sendo vivenciado. Então a letra A, ai que bonito! Remete à impossibilidade de aceitar aquele quadro social. O verso denuncia os métodos de tortura e repressão. Pai, afasta de mim esse cálice? Não está denunciando, não. Significa a imposição de ter que aguentar a dor e aceitá-la como algo banal. Banal não, né? Banal não. E corriqueiro, que é algo que acontece sempre, né? Algo normalzinho, não. O eu lírico está admitindo a dificuldade de aceitar passivamente as imposições. Então seria isso a ideia? Aceitar passivamente? Não. Ele está mesmo sintetizando que é uma súplica por algo que se deseja ver à distância. Afasta de mim. 3.
De vinho tinto de sangue. Na Bíblia, esse conteúdo é o sangue de Cristo. Na música, que é? Bom, o vinho ofertado nas liturgias cristãs. Não, gente. O sangue de Jesus, não. O sangue derramado pelas vítimas da repressão e torturas. Exato, a tia até tava falando isso quando tava mostrando o texto todo. Letra C, muito bem, acertou. Bora. O sangue dos políticos envolvidos na mortão. A cena de violência entre os mortos e feridos. Não, gente. O sangue derramado pelas vítimas, tá? De um modo aí bem generalizando mesmo. Um modo bem global. 4. Não fugindo à temática da religião, Chico e Gil usam de metáforas para mostrar suas crenças naquele regime político e rebaixa a figura da pátria-mãe, que a gente também viu, né? Eita ferro! A condição de uma imagem vulgarizada é que a gente falou da filha da... Exato! Vamos ver o que vai significar isso aqui. Então, o verso que remete a essa afirmativa seria... Então, de que me vale ser filho da santa. É esse de que me vale ser filho da santa que nos remete uma figura vulgarizada? Não é a letra A, não. De muito gorda a porca já não manda nada a ver. Quero inventar o meu próprio pecado. Também não vem remeter à ideia de vulgarização. Atordoado eu permaneço atento. Também não. Melhor seria ser filho da outra, que é filho da P. Exato. Essa sim traz a ideia de vulgarização. Letra E. 5. Silêncio na cidade não se escuta. Eita, pera aí. Escutar o silêncio. Que figura de linguagem é essa? Ouvir o silêncio? Pera lá. Quando eu ouço, eu tenho que ouvir algo que traz algum ruído. Ouvir o silêncio é algo que não tem lógica. É algo muito fumadinho. Então vamos ver qual figura de linguagem que tem essa representação fumadinha. Então tá aqui, né? Número 5. Hipérbole, exagero seria, então, essa figura de linguagem? Não é exagero. Antítese, ideias contrárias com sentimento, com sentido lógico, natural? Não, acabei de dizer que é bem fumado. Paradoxo. Paradoxo. Aquela ideia de é ferida que dói e não se sente. Tá doendo porque eu tô sentindo. Então, ouvir o silêncio também é paradoxal. Tu achou? Simbora, exato. A Catacrese também não tô aí dando nomes diferentes, enfim, a coisas que eu não sei exatamente o nome, tipo asa da xícara, perna da cadeira. E o onomatopeia também tá falando tic-tac, né, bibi, enfim. É a letra o quê? Letra C. Muito bem. A nossa última questão. O porco é o símbolo da gula e está entre os 7 pecados capitais, retomando a temática da religiosidade, né? Porque o tempo todo ele conversa com o texto bíblico e também está conversando com o que está acontecendo naquela época. Então, o eu lírico afirma, de muito gorda, a porca já não anda. Além da simbologia religiosa, a frase acima também faz referência às intensas prisões ocorridas. Isso que está querendo dizer o lance da porca? Não, gente, ninguém está prendendo porcos. B, ao sistema ditador, que de tão corrupto e ineficiente, a gente até falou sobre isso, lance do corrupto e ineficiente, quando a gente estava lendo lá o texto antes. Já não funcionava exatamente porque já não estava colando mais, né? As pessoas estavam começando a enxergar que aquilo já não fazia mais sentido. Tanto é que os músicos, né, a galera que era envolvida com a cultura, estava tentando gritar isso de uma outra forma, com muito cuidado com a censura. Então, vai ser o quê? A letra B. As atitudes cruéis dos ditadores que não tinham piedade de seus desafetos tem nada a ver com o nome da porca, né? A inoperância dos governantes frente ao regime, não a ideia dos governantes, mas sim a ideia do que? Do sistema, e não especificamente dos governantes. Então as alternativas estão corretas? Essa também não é. Então a letra B. Aí, gente, pra gente finalizar, a gente deixa uma mensagem de motivação para vocês. Atenção aqui. Cá, temos um quadrinho muito bonito. Olha lá, não estou entendendo, Miguelito. Que história é essa? De ficar sentado esperando alguma coisa da vida? É isso mesmo, eu vou ficar aqui sentado esperando a vida me dar alguma coisa.
Olha lá, sentadinho, pau a cara dela aqui entusiasmada, vendo ele. Será que o mundo está assim porque está cheio de Miguelitos? Uou! Pá! Miguelito levou um tapinha na cara. Eu também deixo essa ideia pra você. Tu vai ser Miguelito? Vai ficar esperando as coisas cair no colo? Vai não. Tu vai estudar, tu vai treinar, vai fazer muito mais exercício. É assim que a gente se despede. Te aguardo na próxima aula. Valeu!